É o cuidado de Deus na casa. Pastor, pode orar para você. Vamos orar, irmãos, pela Estenda suas mãos para cá. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Aleluia! Glória! Senhor, no nome de Jesus, Meu Deus. que nós oramos, Senhor, pela tua vida. Tu conheces, Senhor, o coração da tua, Senhor. Tu sabes, Senhor, como ela chegou aqui essa noite. É o Senhor que faz, Senhor. Como diz a tua palavra, Senhor, é tudo pela graça. Mas não é porque é pela graça que é de graça, Senhor. Custou teu sangue. Tudo, Senhor Jesus, que nós temos e somos, Senhor, é teu. Tudo pertence a ti, Senhor. A casa da tua filha pertence a ti. As filhas da tua filha pertencem a ti. O esposo da tua filha pertence a ti. As netas, Senhor, pertencem a ti. A mãe pertence a ti. Tudo que ela tem é seu. E diante de ti, Senhor, nós lançamos, Senhor, toda a ansiedade da tua serva. Toda a angústia, todo o desespero, toda a incerteza. Nós repreendemos nesta noite no nome de Jesus. E declaramos o senhorio do Senhor sobre a casa, sobre a família. O cuidado do Senhor. O governo do Senhor sobre a casa deles. Ó Espírito Santo, ainda, Senhor, o tempo, Senhor, do regozijo, Senhor, este tempo é agora. É já, Senhor. Por isso nós pedimos seu refrigério, a sua alegria, que é nossa força, sobre a vida da pastora Santa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Aleluia. Bendito seja. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém! Nessa noite, meu coração está tremendo na presença do Senhor. Pega ela, Jesus! Porque foi uma madrugada de oração, uma madrugada de ouvir a voz do Senhor falando comigo. Eu queria ministrar uma palavra, mas o Senhor falava: não é essa, porque a casa é minha. Eu falo com quem eu quero, da forma com quem eu quero, e vou falar aquilo que eu quiser na tua boca. E eu queria falar aquilo que eu já estava preparando para ministrar aqui. Mas o Senhor, Ele me falava assim: filha, você vai abrir a boca e eu vou colocar as palavras na tua boca, porque eu quero falar com a minha igreja nessa noite. E o Senhor falava para mim: filha, eu quero que você fale esse versículo, esse capítulo, e você vai chamar a atenção da minha igreja nessa noite. Então eu quero que você se coloque em pé e abra a palavra do Senhor lá em Êxodo 33. Eita, Deus livre! O Senhor ministrou coisas profundas ao meu coração, e eu desde madrugada estou chorando na presença dEle, porque Ele é fiel nas coisas e nas promessas que Ele tem feito nas nossas vidas, e muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que Ele tem feito, nós não valorizamos a presença. E nessa noite eu quero falar sobre valorização da presença, sobre você, igreja, valorizar a presença do Senhor, sobre você não ficar disperso no culto onde o Senhor quer falar ao seu coração, onde você vai abrir o seu coração, a sua mente, e vai se desligar do mundo. E a palavra do Senhor diz assim: e disse o Senhor: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Então disse Moisés: se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. É forte isso, né? A presença do Senhor é tudo. Você pode se sentar nessa noite? Glória a Deus! Aleluia! Deus, a tua palavra já foi lida, Pai, e agora eu quero ser um instrumento na tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar transbordando, Senhor Deus, sobre a tua igreja, que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, tu és o nosso convidado, tu és o nosso convidado de honra para estar aqui nessa noite. Espírito Santo, eu estou aqui na tua dependência.
durante o dia. Glória a Deus. Enquanto Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, o povo fez um bezerro de ouro, como se fosse um deus deles, e eles começaram a adorar aquela estátua. Só que Deus ficou muito irado com tudo aquilo que o povo fez, com aquela atitude do povo, sendo que Deus tinha cuidado deles no deserto, tinha mandado nuvem, tinha mandado coluna de fogo, e Deus não acreditava que o povo seria muito ingrato daquela forma de fazer uma estátua para poder ser adorado. Tanto que em Êxodo 33:3 diz, o Senhor diz a Moisés: subo para uma terra que mana leite e mel, mas eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo obstinado, um povo de dura serviço, para que não consuma eu no caminho. Palavra dura essa, né, que Moisés recebeu do Senhor. Perceba que frase pesada que Moisés teve que ouvir. Deus diz: eu vou dar a terra, vou dar a vitória, vou dar a promessa, mas eu não vou junto com você. Quando você e eu saímos nessa noite de casa, nós viemos nessa casa de oração para buscarmos a presença do Senhor. E para nós nada importa quando nós estamos na presença do Senhor. Não importa os bens materiais, não importa a doença, porque nós estamos na presença daquele que pode curar, daquele que pode abençoar, daquele que pode suprir todas as necessidades. Porque para nós o que importa mais é a presença. Nós saímos da nossa casa para vir nessa casa de adoração, buscarmos a presença dele. Imagine você na sua cabeça hoje, se a presença não existisse mais, você sairia da tua casa para buscar a Deus? Você não viria aqui no culto somente para buscar as bênçãos materiais, não é mesmo? Porque o mais importante é a presença do Senhor. Porque o mais importante para nós é a nossa saúde. E nós temos essa saúde quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós clamamos a Ele, quando nós pedimos a Ele, porque Ele é o nosso Pai, Ele está de braços abertos para nos abençoar. Mas para nós termos todas essas coisas, nós precisamos valorizar a presença. Eu quero que você nessa noite feche os olhos e observe a presença dele pairando sobre esse ambiente. Eu quero que você mentalize que o Senhor está passeando ao teu redor. Eu quero que você mentalize que Ele está mudando a sua história. Eu quero que você mentalize na sua cabeça que Ele está derramando cura, que Ele está derramando sobre a sua vida renovo, restauração de lares. Eu quero que você mentalize Ele te tocando nessa noite, porque você não saiu da sua casa à toa. Você veio buscar aquele que pode fazer todas as coisas na sua vida. É nesse cenário de crise que Moisés responde em Êxodo 33:15, diz assim: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Meu Deus! Moisés estava dizendo assim: Senhor, prefiro ficar parado no deserto com o Senhor do que entrar na terra prometida sem o Senhor. Imagine você hoje sem o Senhor na tua vida. Você tem valorizado a presença dele todos os dias da sua vida. Você é grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem te dado o ar que você respira, tem te dado a saúde, as condições para você vir buscar na casa dele. Você tem sido grato pela sua família, pelos seus filhos. Você tem sido grato pela comida que está à sua mesa. Você tem sido grato. Mentalize isso na sua cabeça. E valorizar não é sentir apenas, é escolher, é ser a prioridade nossa. A presença dele tem que ser prioridade. Nós temos que parar de correr para lá e para cá em busca de coisas que não trazem a presença. E parar de ouvir vozes, para poder ouvir a Deus falar conosco. Aqui eu estou falando de sentir Deus, sentir a presença e ter total certeza que Ele está conosco. Às vezes você vem apenas no culto de domingo para sentir a presença dEle, mas tu esquece que Ele tem os outros dias para você também sentir a presença. A
não te faz falta nos outros dias. A presença, ela tem que ser prioridade na nossa vida. E não é somente você estar buscando a presença aqui dentro do templo, não. É você estar lá no teu quarto, dobrando o teu joelho, buscando a presença. Porque a presença, ela não é conquistada em formato de grito. Ela é conquistada no silêncio do teu quarto. A presença, ela é conquistada dessa forma. Se conquista no secreto. 10 minutos você com o teu celular desligado, você buscando a presença de Deus, às vezes vale muito mais do que você vir num culto de 2 horas e você está disperso na presença do Senhor. Você está fora da presença do Senhor, porque você acha que muitas das vezes aqui é um clube, é só um lugar onde você faz amizade, mas não é. Valorize a presença do Senhor que está na casa, valorize a presença, porque haverá um dia que essa presença não existirá mais aqui. E nas tuas orações, ao invés de você só pedir bens materiais, deixe os teus pedidos de lado e apenas o adore. É sobre a presença que eu quero falar nessa noite. Quantas vezes nós dobramos o joelho e esquecemos de clamar a presença dele? Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho somente para pedir? E se Deus fosse atender, nós estávamos com uma mochila cheia nas costas. Mas nós temos que valorizar a presença, porque é a presença que transforma, a presença que transforma as nossas vidas. É sua presença, Jesus. Moisés, ele não pediu provisão primeiro, ele pediu: rogo que te mostre a tua glória. Está lá em Êxodo 33, 18. Valorize a presença nas pequenas coisas. Valorize a presença na hora que você está lavando a louça, na hora que você está dirigindo, na hora que você vai dormir. Senhor, tu estás aqui comigo, Senhor. Oh, aleluia. Andar no Espírito é isso. Consciência contínua de que Ele está contigo. A gente é muito parecido com os discípulos no barco. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Tua presença, Jesus. Porque quando o mar está calmo, a gente navega. Quando tudo está calmo na tua vida, você descansa. Você não busca a presença. Mas quando a tempestade vem, a gente corre e acorda o mestre. Senhor, não te importa que pereçamos. Nós falamos assim para o Senhor, porque nós achamos que Ele é o imediata, que pode resolver as nossas coisas sem antes a gente sentir a presença. Essa passagem está lá em Marcos 4, do 35 ao 41. E eu vim te dizer nessa noite, não é só na tempestade que a gente tem que valorizar a presença dele. Valorizar a presença, a gente precisa ter sede dele. Até quando ainda não se manifestou no ambiente. Quando você precisa da presença dele, não importa se ele não se manifestou ainda aqui no ambiente, mas você tem a obrigação de buscar essa presença. Porque ele está esperando você buscar a presença dele. E agora eu quero passar por algumas partes um pouco mais fortes que me confrontaram bastante nessa madrugada. Eu chorei muito porque eu sou falha, eu sou pecadora na presença do Senhor. É Jesus. Aleluia, Senhor. Maria Madalena no jardim. O túmulo estava vazio, não tinha milagre acontecendo. Mas ela ficou ali chorando. Porque ela não queria a resposta, ela queria a presença de Jesus junto com ela. Jesus já tinha morrido, mas ela queria a presença. Ela ficou no túmulo chorando. Ela confundiu até o jardineiro. Ela levou um susto com o jardineiro. Porque as lágrimas corriam no rosto dela. E ela não conseguia enxergar e
ficou ali naquele túmulo. Aleluia. A presença de Deus não é um plano B para a nossa vida, para uma emergência. Não é. A presença de Deus ela é uma fonte inesgotável. E a fonte a gente não procura só quando a gente tem sede. A gente cuida dela todos os dias. Todos os dias nós temos que cuidar dessa fonte. E para a gente entender um pouquinho mais profundo essa palavra, eu quero caminhar com você em 3 marcas de quem realmente valoriza a presença. Aleluia. E são exemplos claros na Bíblia que muitas das vezes a gente escuta essa palavra, mas a gente não valoriza a presença. Jesus. Não mentaliza que essas pessoas valorizaram a presença. Valorizar a presença é permanecer firme quando você ouvir as vozes contrárias. Porque no meio da pressão, no meio da luta, sempre vai levantar uma voz. Jesus. E às vezes essa voz pode ser do teu companheiro que está do teu lado. Às vezes essa voz pode ser de uma pessoa que você tanto ama. Foi assim com o Jó. Ele perdeu tudo, a saúde, os filhos, os seus bens. E aí vem a sua própria esposa e diz, lá em Jó, capítulo 2, versículo 9, amaldiçoa esse Deus e morre. Como é que uma pessoa que está ao teu lado vai com uma palavra dessa para desanimar mais você? Você precisa diferenciar as vozes contrárias que estão na tua mente. Olha aí, Jesus, que coisa maravilhosa. Pare para você pensar, a voz mais perto dele queria que ele negasse aquele que o amava tanto. Aquele que amava tanto, a esposa de Jó queria que ele negasse e largasse. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes isso acontece na tua casa? Quando a conta aperta, quando a porta fecha, quando a dor grita, vem a voz dizendo, esse Deus te abandonou, larga isso, não vale a pena. Mas quem valoriza a presença, não dá ouvidos, porque Ele sabe aquele que chamou. Quantas vezes você está querendo dar ouvido a essas vozes, querendo largar tudo, virar as costas e ir embora? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes você não teve esse desejo no teu coração? Não sejamos hipócritas. Muitas das vezes nós pensamos em desistir na caminhada. Quando as coisas apertam, quando nada vai bem na tua caminhada, você quer ser o primeiro a sair correndo. Mas aí vem o Senhor e fala assim, ei, eu te chamei. Eu te chamei. Eu estou contigo todos os dias. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. É eu que dou a força, é eu que dou o ânimo. É eu que te faço levantar da cama todos os dias. Quem valoriza a presença lembra do que Deus já fez. Lembra da cruz, lembra do cuidado. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas 2:20. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus. Morrer com Cristo é isso. É calar a minha vontade. É calar a voz da acusação. É deixar Cristo viver em mim. Aleluia. É na luta que se prova que se a gente ama a presença ou só ama as bênçãos que Ele tem para nos dar. Ele vive em mim, amado. Ele vive em mim, amado. Mas tem uma segunda coisa que a gente precisa vigiar.
Porque tem horas que a gente quer lutar contra a presença. É verdade. Nós queremos lutar contra a presença, nós não queremos a presença. Nós não queremos, porque muitas das vezes nós estamos cheios de nós mesmos, que nós não queremos mais a presença. Não tem como fugir da presença. A gente foge dela. Você já fugiu da presença? Valorizar a presença não é fugir dela como Jonas recebeu uma ordem. A presença de Deus mandou ele para Nínive, mas ele achou difícil, achou que não ia dar certo e fugiu. Jonas fugiu da presença. Ele fugiu da presença e ele achou que ele poderia se esconder. Mas o Senhor tem os seus meios. O Senhor tem os seus meios para trazer você de volta para a presença. Porque você que desfruta da presença, você não consegue ter paz em lugar nenhum. Você quer a presença. Você necessita da presença. Jonas entrou no barco, foi para o lado oposto. E quantas vezes nós não fazemos isso? Deus fala para perdoar e a gente foge. A gente não quer perdoar. Deus fala para a gente servir e a gente foge. Deus fala para ficar quieto na presença e a gente corre para o barulho do mundo. Mas Jonas descobriu uma coisa no ventre do peixe: não tem para onde fugir da presença. Não tem para onde fugir da presença. E Pedro também descobriu. Depois de negar Jesus 3 vezes, Jesus aparece e pergunta: Pedro, tu me amas? Está lá em João 21, do 15 ao 23. Em outra passagem também, Pedro responde ao Senhor com essa frase mais linda: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Está lá em João 6,68. Aleluia. Para onde que nós vamos? Se somente o Senhor tem vida eterna para a nossa vida. Fora da presença só temos deserto. Fora da presença só temos vazio. E a boa notícia é que essa presença não termina aqui. Está lá em João 14:12. Jesus disse assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. Aleluia. Ele vai preparar um lugar para mim e para você. Mesmo depois da morte, Ele está preparando uma morada, porque a presença dEle continua para a nossa vida. A presença dEle é eterna para conosco. Isso é uma coisa extraordinária. O Senhor ainda tem uma morada eterna para mim e para você. Aleluia. Ele prepara a eternidade para nós. Então, por que fugir do que é eterno? Por que corremos atrás daquilo que é passageiro? O mundo é passageiro, irmãos. Nós estamos correndo atrás da vida eterna, amém? Sua presença, Jesus. E a terceira marca, essa é um pouco mais profunda, onde eu chorei muito mais. Mas o Senhor é maravilhoso, aleluia! Glória a Deus. Porque valorizar a presença não começa na luta e nem na fuga. Começa na cruz. Valorizar a presença é olhar para a cruz e nos constranger. Aleluia. E como não valorizar a presença daquele que nos amou primeiro? Como não amar aquele que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós? Como não amar aquele que deu o seu próprio Filho para morrer por nós? Está lá em João 3,16. E quando a gente olha para a cruz, a gente entende que não merecemos o que o amor dele. Quando a gente olha para a cruz, a gente entende que não merecemos e que o amor dele é constrangedor. Nós não merecemos, mas ele nos amou. Ele nos amou e ele nos constrange porque o amor dele é imensurável. A quantidade de quando Deus nos ama, de como Deus nos ama. Obrigado, Jesus. Ele mostra o nosso pecado para não nos humilhar. Ele mostra para nós mesmos, quando nós olhamos para a cruz,
Salvador, Ele perdoa o pecador. Ele não é conivente com o pecado, mas Ele perdoa o pecador. Ele mostra a nossa sujeira, não para apontar o dedo, mas para nos purificar, porque o amor dele é sem troca. Não é, se você for bom, eu te amo. E se você não for bom, eu te amo mesmo sem você sendo pecador. Esse é o amor do Senhor para mim e para a sua vida. E é esse amor que vai te transformar. E sabe o que esse amor de Deus faz? Ele vira uma fonte inesgotável nas nossas vidas, que faz nós nos constrangermos, nós nos perdoarmos, nós podemos perdoar os outros. Ele nos purifica, e aquela fonte é inesgotável, onde nós podemos jorrar na vida das outras pessoas esse amor que é grandioso, que vem dele. E isso é fantástico, você ver o amor de Deus para conosco, dele liberar um filho único para morrer por mim e por você. E diz assim: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva. Está lá em João 4,14. Uma fonte que lava, uma fonte que purifica, uma fonte que tira todo o pecado. O salmista já cantava isso, porque um dia nos atos vale mais que 1000. Salmos 84:10. Em Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é um dia de bênção, é um dia na presença, é o cuidado de Pai. Aqui no Salmos 91 é um cuidado de Deus para mim e para a sua vida, porque nós estamos debaixo da mão do Onipotente. É cuidado dele para conosco. Um dia na presença vale mais que 1000 dias correndo atrás de qualquer outra coisa. Um dia na presença do Senhor vale muito mais. A presença dele é para ser sentida. Você consegue sentir Deus trabalhando na sua vida hoje? Você consegue entender essa palavra e saber que Ele está trabalhando dentro de você, dentro do teu coração, com essas palavras? Que Ele está chamando a atenção de você nessa noite para que você venha valorizar a presença dEle. Seja em qualquer lugar que você esteja nessa noite, ou durante o dia na sua casa, ou durante a tarde, você precisa valorizar a presença. A presença dEle está constante conosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. Valorize essa presença. Adore Ele todos os dias. Não é uma teoria, não é religião. Você pode sentir Ele todos os dias. Talvez você tenha fugido como Jonas. Talvez você tenha ouvido vozes como Jó. E talvez você tenha esfriado. Volta para a fonte. Porque para onde nós iremos? Só Ele tem palavra de vida eterna para as nossas vidas. Só Ele morreu por nós sem pedir nada em troca. Só Ele nos ama mesmo com tantos pecados e ainda assim nos chama de filhos. Respira fundo nessa noite. Eu quero dar um tempo para você adorar Ele, para você buscar a presença dEle. Eu quero que você respire fundo nessa noite e clame a presença dEle sobre sua vida. Eu quero que nessa noite você mentalize Ele do teu lado, Ele aí contigo, te acalentando com todo o amor que Ele tem para contigo. Eu quero que você valorize a presença dEle nessa noite, porque você não veio aqui somente para adorar, você não veio somente para ser um espectador das palavras que estão sendo faladas aqui. Você veio aqui para sentir a presença dEle. Olha Ele passando no meu meio nesse corredor, chegando até você nessa noite, tocando o seu coração e soltando o seu coração o que se passa
expulsou. Jonas voltou à obediência. Maria Madalena não saiu do túmulo. Todos eles entenderam que a presença não tem vida. Sem a presença não tem vida. Todos entenderam que eles fora da presença eles não teriam vida alguma, porque somente nele temos a vida. Somente nele, porque ele é a fonte inesgotável. É ele que nos forma, é ele que nos molda conforme o que ele quer. Eu quero que você fale assim dentro de você: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Jesus, fica conosco nessa noite. Jesus, fica conosco nessa noite para sempre. Senhor, eu quero valorizar a presença, porque, Senhor, eu saí de casa hoje para buscar a tua presença. Você saiu da tua casa nessa noite para buscar a presença de Deus. Você saiu para você sentir a presença dele tocando em você. Você saiu da sua casa para adorá-lo e sentir a presença, ele trabalhando dentro de ti. Porque o externo a gente está vendo, mas o interior é somente ele que pode sondar o seu coração nessa noite. Só ele sabe, entende como que você está por dentro. Será que você está pedindo essa presença dentro de você para ele mudar esse sentimento que você tem de desistir? De uma hora para outra você quer largar tudo e ir embora. Ei, filho, você não foi chamado para largar a caminhada na metade. Você vai concluir ela por completo. Ei, você foi chamado para concluir o caminho por completo. Se você tem se sentido fraco, é o Senhor que é a fortaleza da sua vida. É nele que você busca a fortaleza. É ele que você busca entender o porquê que você está aqui nessa noite. Ei, você não saiu de casa em vão, não. Você veio atrás da presença. É a presença que te move até aqui. É a presença que você veio buscar. Ei, você que quer desistir, você que quer fugir como Jonas, desviar do caminho do qual Deus mandou, eu quero te dizer uma coisa: tem um grande peixe para te pegar, mas o Senhor vai te trazer no centro da vontade dele, porque ele vai concluir a obra que ele te chamou nessa terra para ser realizada, porque não é sobre a tua vontade, sim a vontade daquele que te chamou. Maria Madalena estava no túmulo querendo a presença, mas Jesus já estava morto. Mas eu quero te dizer uma coisa: ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou e ele passeia no meio de nós nessa noite. É a presença que está aqui, é a presença de Deus que está movimentando o ambiente. É a presença que movimenta o seu coração nessa noite. É a presença que te fortalece nessa noite. Aquele que está cansado da caminhada, é ele que vai fortalecer, é ele que vai dar força, é ele que vai te restaurar. Aquele que está caído, falando assim: ai Senhor, eu já não aguento mais. É o Senhor que faz, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que te capacita, é o Senhor que fala na sua boca. Quando você tem alguma coisa para falar, é ele que está falando. Levanta e conclua aquilo que o Senhor te chamou. Não duvides mais da chamada. Tenha certeza que Deus está contigo. É essa certeza que nós temos que ter todos os dias, que Ele está conosco. Ele não nos abandona na hora que nós estamos dormindo. Ei, o Senhor está conosco velando o nosso sono. Ele está conosco quando nós acordamos. Ele está conosco em todos os lugares. Por isso, não vá em lugares que o Senhor não te quer. Não vá em lugares que o Senhor não te quer lá. Não vá em lugares que o Senhor já fechou as portas. Cuidado com as mesas no qual você senta, porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor enxerga todas as coisas. O Senhor está presente em todos os lugares. Ei, Ele te fortalece.
mas o Senhor também é justiça. O Senhor é justiça. O Senhor é justiça. O Senhor é justiça sobre todas as coisas. Nada foge dos olhos do Senhor. Nem o grande peixe conseguiu esconder Jonas. O grande peixe para o Senhor não foi nada, porque o Senhor achou Jonas e Jonas teve que obedecer o chamado. Mais fácil é você obedecer ou você pagar o preço da desobediência. Não saia do caminho do qual Deus te colocou. Não pegue atalhos do qual o Senhor não está. Tudo que você for fazer, pega a direção dele. Valorize a presença. Valorize a presença que o Senhor tem na sua vida. Valorize a presença dele. O pecado nos afasta da presença. Por isso se achegue cada dia mais na presença dele. Renuncie a carne, renuncie o pecado, porque o Senhor, Ele é uma fonte de água viva, e Ele flui águas, dando vida para as nossas vidas. Ele nos purifica, nos lava, Ele nos molda conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle. Deus está dizendo: eu ainda te quero, eu ainda te amo, filho, filha. Eu ainda estou preparando a morada para você. Não desiste não. Não desiste não, porque a minha caminhada contigo é pela eternidade. O meu amor transborda por você, e eu tenho caminhado contigo na eternidade. Mesmo com pouca força, não negues o meu nome. Não negues aquilo que o Senhor tem a realizar pela sua vida, pelas suas mãos, pelo aquilo que Ele colocou na sua vida. Se coloque de pé nessa noite, valorizando a presença dEle. Aplaude o Senhor de uma forma toda especial, porque Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Não parei de desistir, foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele